Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos corrigir as atividades da semana 22, do nono ano. E eu vou dividir em duas partes, para não ficar tão extensa. São 5 atividades de revisão, para a nossa atividade avaliativa. A primeira parte é até mais simples, mas a segunda eu tenho que fazer 2 atividades com fórmula de Bhaskara. Então, vamos aqui para o primeiro exercício. O primeiro exercício, ele diz assim, coloque na sua forma normal ou forma reduzida a equação onde eu tenho os termos os coeficientes A igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a menos 6. Essa questão é bem simples. Qual é a minha forma geral? O A junto com o x ao quadrado, o B junto com o x e o C, termo independente, igual a zero. É só eu substituir. Quem é o A? Quem é o A aqui para nós é o número 1. Quando eu tenho o número 1 para substituir um coeficiente, eu não preciso necessariamente colocar esse 1. Mas se eu quiser colocar, sem problemas. Então, eu vou ficar com 1x ao quadrado. 1x ao quadrado é o mesmo que x ao quadrado. Agora, eu tenho aqui, mais b, Eu tenho mais b. Só que o B é 5 negativo. Então, ao invés de ficar mais 5, como aqui eu tenho menos, vai ficar menos 5x. Da mesma forma, eu tenho mais C, só que o meu C é negativo. Então, seria o mais daqui com o menos daqui, menos 6. Somente substituir e chegar na equação, não precisa resolver. A atividade de número 2 pede para resolver a equação do segundo grau incompleta. Essa equação ela é incompleta por quê? Porque eu não tenho o termo B, eu não tenho o termo que acompanha o x. Eu tenho o termo do x ao quadrado e tenho o termo independente, que não tem letra. Então, eu passei para vocês já, como era revisão, vocês têm que voltar, fazer a revisãozinha, olhar e resolver. Esta equação não precisa resolver por fórmula de Bhaskara, porque eu tenho x em apenas um dos termos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o x e vou isolar, vou jogar o 49 negativo para o segundo membro. Como lá é zero, eu vou somar o 49 com o zero, então nem preciso repetir o zero aqui. Mas, se eu quiser repetir para só lembrar o processo, não tem problema. Então, eu vou ficar aqui com x ao quadrado, não tem mais letras, igual, de lá eu tenho zero, Eu posso descer 0 mais 49, que vai dar 49. Agora aqui, se eu não quiser fazer esse processo, eu só pego o 49 que está menos e passo para o segundo membro positivo. Então, ele está menos 49, ele passa 49. Ficaria 49 mais 0. Agora, eu tenho x ao quadrado aqui, sozinho, só com esse 2 do expoente, igual a 49. É só eu pegar esse 2, que está em forma de potência, e passar em forma de raiz quadrada. Lembrando que sempre que eu passo a raiz quadrada, eu preciso colocar mais ou menos, porque tanto vai valer para o número negativo quanto o número positivo, que elevado ao quadrado vai dar 49. Então, raiz quadrada de 49. Então, x é igual mais ou menos raiz quadrada de 49, 7, porque 7 vezes 7 é 49. Quem que é o meu conjunto solução? 7 positivo e 7 negativo? Ou 7 negativo e 7 positivo, que eu prefiro colocar assim, porque eu coloco na ordem crescente, Agora, a atividade 3. A atividade 3 é para a gente verificar se o x igual a 2 é solução desta equação. Que equação é essa? 8x ao quadrado menos 9x mais 8 igual a 64. Aqui eu não tenho zero, tenho 64. Então, o que é ser solução? É eu pegar o valor do x, substituir em todos os lugares que eu tenho x na minha equação, e essa igualdade precisa ser verdadeira. Ou seja,
Se daqui eu tenho 64, o resultado que eu vou ter que ter no primeiro membro é 64, né? Eu tenho que ter uma igualdade. Então, se eu achar aqui 64, quando eu substituir o 2, é solução. Se eu achar um número diferente, não é solução. Então, vamos substituir, né? Vamos lá, ó. 8 vezes o x é 2, só que é 2 ao quadrado, ó. Agora, menos 9 vezes o x, lembrando que sempre número junto com letra é multiplicando. O x é 2, agora mais 8 igual a 64. Agora, a primeira coisa que eu resolvo, esse 64 eu vou repetir até o final, né? Porque ele já está como se fosse resolvido. Então, conservo 8 vezes 2 ao quadrado, é 2 vezes 2 que dá 4. Agora aqui, menos 9 vezes 2, 18, mais 8. Tem que dar 64. 8 vezes 4, 32, menos 18, mais 8, igual a 64. Então, o que eu faria? Ó, eu tenho 32 positivo e tenho 8 positivo. 32 positivo com 8 positivo vai dar 40. E eu tenho 18 negativo, ó, 40 menos 18, igual a 64. 40 menos 18, 22. 22 igual a 64. Olha o que aconteceu. Não, a igualdade não deu verdadeira. Então, eu não tive um equilíbrio aqui. Então, como a igualdade não é verdadeira, o x igual a 2 é a solução? Não, não é. Não, por quê? Pois o 22 é diferente de 64. E assim a gente conclui essa questão, né? No próximo videozinho eu vou fazer as questões 4 e 5.